Então vamos lá. Sobre isso que a gente está falando aqui, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria elucidar é o seguinte. O problema a CPMI das fake news existe basicamente porque tem uma galera de forma muito organizada pondo dinheiro para disseminar essas paradas aí. E não é para fiscalizar se o Zezinho da padaria postou uma doideira qualquer. Não é para fiscalizar isso. O problema é que tem uma máquina para... É uma máfia. Para atacar a instituição. Tem uma máfia organizada para atacar as instituições. Para você que de repente é um ministro que tá para dar uma decisão, não é, Guga? Claro. Você tá para dar uma decisão, eles entram durante 15 dias em cima de você, que o ministro de repente fala, meu irmão, vou aliviar aqui na página 2, porque eu não estou conseguindo. Isso aconteceu isso diversas vezes. E além de atacar, eles criam um sentimento de incitação das pessoas contra o sistema político, contra a democracia. Esse Daniel Silveira, ele é um cara que é da antipolítica, falam que ele é da antipolítica, mas ele não pode ter mandato de político, porque ele é um cara que está ali, na verdade, para sabotar a democracia. Ele usa a prerrogativa de ter o direito à fala, né? O direito de falar, a imunidade parlamentar, ele usa para, na verdade, sabotar a democracia e a política, para fazer um ataque, para incitar as pessoas a atacarem a STF, a pedir a volta da ditadura, do AI-5. Então, é claro que um sujeito desse já deveria ter perdido o mandato pelo próprio processo de quebra de decoro da Câmara. Eles deveriam já ter retirado o sujeito. Mas é muito corporativista. Mas não tira. Agora o STF vai ter que tirar. Mas esses caras estão numa campanha contra a democracia. E eles falam isso. Eles sequer chamam a ditadura militar de ditadura. Eles falam que foi uma revolução democrática. Os militares... Os caras pediram a volta do AI-5. Porra, isso é inadmissível. Isso é contra... Primeiro, isso é ilegal. Isso é crime. Você pedir volta do AI-5, você criar animosidade entre os poderes, você fazer a Força Armada se voltar contra o Congresso Nacional, pedir para a Força Armada atacar ou invadir o Congresso, ou invadir o STF... Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Você pode responder e deve responder por isso. Fora isso tudo, o Daniel Silveira ameaçou os ministros do STF. Ele fala, eu sei onde vocês moram, eu sei o que vocês fazem. Bater em gato morto não é bater. Ele faz uma série de ameaças veladas ali, que é uma maneira de você atrapalhar o trabalho da justiça. E tudo isso só se sustenta, Igor, porque o governo aparelhou tudo, entendeu? Então é isso que ele estava falando. Mas é uma máfia contra a democracia. Os delegados que estão investigando, que de repente, por alguma infelicidade, dá uma entrevista e fala, olha, a gente está chegando ao ponto A, ele no dia seguinte ele é exonerado. Ou ele sai de São Paulo e vai para o Acre, ou ele vai para Belo Horizonte. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é fato. Aconteceu. Isso aconteceu várias vezes. Ele trocou todos... aliás, de 5 comandos da PF, ele trocou 20 superintendências ao todo. Então, o motivo do Moro sair também, não é? O Moro, quando saiu, alegou, olha, ele está aparelhando a PF. E aí teve o processo para se ver se ele estava aparelhando ou não. E depois dele trocar 5 vezes o comando da PF, 20 superintendências, a conclusão da própria PF foi de que ele não aparelhou. E você, o Guga falou aqui várias aparelhagens, mas esquecemos do maior aparelhado, que é o Aras. Tem o Procurador-Geral. O Procurador-Geral da República, que hoje deu uma declaração dizendo que não viu nenhuma... Indício de crime com os 2 bispos lá, os 2 pastores lobistas, pedindo aquela propina gospel até em barra de ouro, se quisesse. Ele falou isso hoje. Falou hoje o Aras... Hoje a PGR pediu para que não haja uma investigação contra o Bolsonaro nesse caso. Eles falaram que ele não vê o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pode até investigar, os pastores devem ser investigados, mas o procurador que deve dar o aval ou não para se investigar o presidente disse que o presidente não deve ser investigado, não há suspeitas, só o nome dele é que foi jogado ali numa conversa do ministro que foi gravado e ponto. Mas olha, tem um ex-ministro, que é o Milton Ribeiro, dizendo na gravação que estava atendendo os pastores a pedido do Bolsonaro. E esses pastores, eles frequentaram o Palácio do Planalto 35 vezes. 35 vezes desde 2019. Na Segov, que é a Secretaria de Governo, que é onde se resolve tudo. Então, na Casa Civil, que é onde se resolve tudo também. Né? Gravação, áudio, foto
dos encontros, registro na porta, porque ninguém chega lá no palácio e entra mais ou menos, entendeu? Você passa por um processo. Se você amanhã quiser ir lá no palácio, para você entrar, talvez você não entre. Porque não é fácil entrar lá. Exato, é uma burocracia. Talvez você monstra. não entre. Lógico. E se você entrar, meu irmão, você vai ficar grampeado lá e todo mundo vai saber que você pegou o elevador 2, desceu no 2º andar, virou para a direita, entrou na sala tal e o caramba. Entendeu? Então tem todas essas informações sobre esses caras aí. Todas, né? Que é o famoso bolsolão do MEC, né? Que ninguém esperava, né? Que fosse vir à tona. O cara pediu 1 quilo de ouro, não foi um O cara pediu 1 quilo de ouro, pediu para comprar 50 mil bíblias. A Bíblia, ela vinha inclusive com a foto do ministro. Os caras apelaram. Até a foto do ministro puseram na Bíblia, que era na uma mesma forma semana de que os passar ônibus, dinheiro. Na mesma semana que os ônibus superfaturados ônibus das escolas, na mesma escolas semana rurais. que se descobriu que na terra, lá no Piauí, que é a terra do ministro, do chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, existem 52 escolas que não foram construídas. As escolas fake. As escolas fakes, entendeu? Então, assim, existem vários escândalos. Eu me lembro que um dos cortes que vocês fizeram aqui no Flow, da primeira vez que eu vim aqui, foi justamente quando eu falava que aconteça o que acontecer, mas quando chegar lá no debate, o Bolsonaro não vai poder falar que ele combateu a corrupção no país. Esse discurso dele não existe. Não existe. Muito pelo contrário. São muitos problemas, processos e escândalos envolvendo a corrupção. O Bolsonaro é mais ou menos... Você tem quantos anos, irmão? 36. 36. Você assistiu o Papalégua, não assistiu? Então, você imagina, o Bolsonaro é o Papalégua. Sabe quando ele está num lugar assim que sai um jato de água aqui, ele bota a mão. Só que aí o jato sai desse lado, ele bota a outra. Aí o jato sai desse lado, ele bota o pé e ele vai bota a cara e o caramba, porque é assim, o governo dele toda hora explode uma parada, entendeu? É um ministro, é o outro, não, vamos deixar a boiada passar embaixo da mesa, entendeu? Porra, aquele discurso do Paulo Guedes. O Damares, brasileiro tem que se fuder, deixa todo mundo se fuder, Damares. Porra, vamos botar eles no bolso. Porra, isso é uma coisa que um ministro da Economia, cara, fale numa reunião de ministério com o presidente rindo dessa declaração. Isso daí tá em todo lugar. Só você botar aí o Paulo Guedes mandando o brasileiro se fuder, você vai ver. Entendeu? Então, a gente não está aqui... os dois vieram aqui criticar o Bolsonaro. A gente está aqui falando a real. Eu vivo lá dentro, respiro isso e vejo. E esse cara acompanha porque é jornalista, é apresentador, enfim, e está vivendo esse dia a dia. Às vezes tem até informações privilegiadas do que eu, sabe? Porque recebe telefonema de todo mundo... Então a gente está vivendo um momento no país muito estranho, cara, sabe? Com muitos escândalos, mas infelizmente as instituições ou as entidades, seja o que for, que deveriam investigar a fundo e dar uma resposta para a sociedade, elas estão aparelhadas. Então elas não vão chegar lá. Elas não vão dar o resultado que parte do Brasil espera que tem esse resultado, porque o cara aparelhou, meu irmão. Porra, o Igor vai me fuder, cara. Eu vou botar o Guga no lugar porque o Guga fecha comigo e é ele que vai chegar no final e vai falar, olha, eu investiguei, mas, porra, o Frota tá limpo. Deixa o Frota aí. É mais ou menos não. É isso que está acontecendo no nosso país. Um país que, porra, desculpe falar, mas, porra, voltou para o mapa da fome, um país que a gente tem milhões de desempregados, a desigualdade é enorme, um país que tem uma série de oportunidades e que está se afundando numa política totalmente, porra, sabe, sem planejamento, confusa, de traição. Toda semana tem um escândalo, cara. Não teve um dia que a gente... Pô, no governo do Bolsonaro não tem corrupção, não, pô. Não teve um dia... Mas ele falou? Ele fala. Não teve ele vai um dia que a gente, dessa dessa legislatura, cara, que,
Porra, não aconteceu uma coisa, cara. Todo dia tem uma treta, explode, é um ministro, é um deputado, é a esposa, é o filho, é o outro filho, é o tio, é o enteado, é ele próprio, entendeu? Porra, quando morre 600 mil pessoas e o cara fala, eu não tenho culpa se a pessoa fica lá no hospital. Foda, sabe? Né? Porra, eu não sou coveiro. Porra, eu não tenho que enterrar ninguém. Todo mundo vai morrer um dia. Eu quero que se foda, entendeu? Porra. Se alguém tá esperando eu defender o Bolsonaro aqui, eu não Lógico, não. Eu não tô Isso é um te falando problema disso. dele. Isso é um problema Porra, dele. Covid. Ele não é... Ele, assim, é um dos principais problemas, assim, do Bolsonaro... Não é um dos principais problemas, mas, assim, um problema que o Bolsonaro tem é que, realmente, ele é muito... Ele é incapaz na hora de falar, né? Ele fala umas atrocidades, assim, que caralho, o presidente do Brasil tá falando dessa porra...